cristianismo. Então, ou seja, a Roberta, ela passou a questão da divindade aí, utilizando aí só o judaísmo, mas só que ela não entrou na patrística ainda. Por exemplo, se ela fosse entrar na patrística, eu tenho aqui em casa algumas literaturas da patrística, e, por exemplo, você vai observar a forma que Agostinho atendia o dogma trinitariano, né, que seria uma trindade co-substancialista, totalmente diferente da trindade de Tertuliano. E, por exemplo, até semana passada eu estava conversando com um amigo meu, pastor, e eu falei para ele assim, ele falou assim, puxa, mas como pode você, uma benção, não crer na trindade? E eu perguntei para ele assim, qual tipo de trindade que você crê? A co-substancialista ou a subordinalista? Não, mas a trindade da Bíblia, eu falei assim, não, mas a trindade da Bíblia, existe um cunho teológico a qual ela veio, né, de onde ela surgiu, que deu origem a todo um conceito. E o dogma trinitariano, ele não é um pensamento monolítico. E ele ficou assustado, por quê? Da mesma forma que vocês, que nós, né, vou colocar nós aqui, estamos sendo chocados com alguns tipos de ensinamento, ele também foi chocado com esse tipo de ensinamento, porque ele achava que era o pensamento dos apóstolos, né, e na realidade nunca foi. Então a Roberta, ela está trazendo luz. Antes de ontem eu estava assistindo, antes de dormir, o vídeo que ela passou na semana passada. Foi um estudo fantástico, né? Ela está de parabéns aí pelo estudo. Ela trouxe muitas informações. E para nós abordarmos o que foi falado, tem que estar parando o vídeo ali, que é muita informação. Muita informação mesmo. É verdade, pastor Keston. É uma coisa bem interessante que você falou sobre a questão da patrística. A maioria dos cristãos, eu não sei porquê, né? Não sei se é só coisa de igreja protestante, não sei. Acho que não, porque parece que os presbiterianos eles estudam patrística. Mas parece Bastante. que mas parece que as outras denominações, vamos assim dizer, não estudam a patrística. Então, quando você fala assim, mas qual trindade você... Mas é que, tipo assim, quando vai estudar patrística, vai ver que a coisa é bem diferente. Por exemplo, teve grandes homens, grandes homens na fé, vamos assim dizer, né, segundo a ICA, o catolicismo. Você tem, no caso, Tertuliano, como eu falei, né, que mais tarde ele ajudou nessa questão, ele é praticamente visto como um pai da trindade, né? Porém, de forma tardia, ele caiu, vamos supor, em heresia, né? Algo que ele considerou heresia. Você tem também Orígenes, que ele faz parte lá do pessoal da patrística também, e por discussões de alma, Orígenes também não foi, como eles falam, canonizado pela igreja, porque ele também foi considerado herege, porém foi de suma importância para o cristianismo, né, dentro do conceito da patrística. Então, porque eles eram pessoas que elas começavam a entrar em pensamento diferente, né? Por quê? Ela desenvolveu também, ela não trabalhou só com a teologia, ela trabalhou com a filosofia também. Só que a filosofia, eles pegavam algum conceito do judaísmo? Sim, alguns, mas todos não. E aí misturou com um conceito dentro do pensamento filosófico ocidental, grego, vamos assim dizer, e tá aí até hoje essa questão, como até o Diego lá no grupo, preto no branco, tem meio termo, céu e inferno. E tem isso. E quando você menciona, por exemplo, essa pessoa assim, mas qual trindade você acredita? A pessoa já toma um susto, né? Porque ela não. Porque para ela é preto também, não, só tem uma trindade, só tem isso, só tem aquilo. Mas não é bem assim quando você vai lá atrás e começa a enxergar coisas que, infelizmente, nas igrejas não é apresentado, né? Eu lembro, Roberta, que eu me batizei de 14 para 15 anos, né? Isso foi lá para 1993, 94, por aí. E eu lembro que eu tomei uns cascudos da minha mãe, porque, na realidade, eu nunca criei na Trindade, né? Então, eu dei muita dor de cabeça pro meu ex-líder da escola do Dominical, né? Que ele já é falecido, do ano passado ele faleceu. Inclusive, o ano que ele faleceu, eu estava na Suíça. Eu fiquei muito triste com o falecimento dele, mas Deus, né? Eu creio que ele está aguardando a ressurreição. E eu dei muito trabalho para ele, porque na escola dominical eu fazia perguntas
terríveis, assim. Mas era um questionamento sadio, com todo respeito, eu falava. E eu nunca queria na Trindade. E no caso, a minha afinada mãe, ela até falou assim, menino, você tá pecando, a Bíblia fala de uma Trindade, né? Porque é colocado isso na mente das pessoas. Eu respeito quem crê e também não satanizo quem crê na Trindade, mas eu não vejo algo muito sólido na questão de você entender três pessoas distintas que é um, porque qual que seria a dificuldade disso? Se você coloca três pessoas distintas que são um, né, você vai estar associado ao politeísmo. No entanto, que o próprio islamismo e o próprio judaísmo contemporâneo, ele enxerga dessa forma. Agora, por exemplo, a Trindade cabalista, apesar de eu discordar de alguns aspectos, ela é mais sólida no quesito, por quê? Porque mostra a tríade dentro de uma emanação, né? E eu creio dessa forma, que Yeshua, ele é chamado de Elohim porque ele é a emanação do próprio Elohim de uma forma palpável, de uma forma que nós podemos tocá-lo e senti-lo, né? Assim dizendo. E Urua, né, como mãe, né, assim no sentido como mãe, seria os atributos femininos do próprio Deus, né, que ele presenteou as mulheres, né? Você falou na live passada, mas você já nasceu com os atributos que só Urua tem, né? Por exemplo, a própria expressão hebraica Ezer Kinegid, que está lá em Gênesis, né? Ajudadora, idônea, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa e chamo ela de Ezer, né? Por quê? Porque vem do verbo azar, vem do verbo auxiliar, o verbo ajudar. E na Bíblia hebraica, esse termo só é conotado para a mulher e para o Urua, para o Espírito de Deus. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque nós observando esses aspectos, existem alguns dons que Deus deu só para a mulher. El Shaddai, né, que muitos traduzem como Todo-Poderoso, vem do acadiano Shadu. A palavra Shaddai vem do acadiano Shadu. Shaddai, Shad significa seios. O sufixo ai ali significa amamenta, né, ou significa seios fartos. Né? A mulher, ela tem esses atributos. Então, eu acho muito interessante, porque algumas características do Rua, a mulher tem, né, e o homem não tem. Né? Então, isso eu acho muito importante. Então, ou seja, apesar de ter essa questão filosófica, de questão de entendimento, nós vemos esses aspectos, que são aspectos bastante interessantes. Então, eu achei muito importante isso tudo que você passou. Foi bom a gente parar e fazer no caso, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Eu creio que esse bate-papo aí sendo gravado vai tirar as dúvidas de muita gente e vai abrir margem também até para perguntas mesmo, né? O pessoal, apesar que eu senti muita falta do pastor Gerson, do pastor Wagner nas lives que foram lá no YouTube, né? Apesar deles, no caso deles terem tido falta e não ter essa comunhão gostosa que nós temos aqui, né? Pelo MEDS, mas ali tem muitas pessoas que me procuraram essas 2 semanas. Eu não tive tempo de dar muita atenção porque eu estou corrido fazendo alguns trabalhos, mas tem muitas pessoas que me procuraram até para tirar dúvida mesmo e dizer que elogiar o trabalho, que foi um trabalho muito bom, né? E a equipe aí da live aí tá de parabéns, o Brandel, você, né? O Gerson, o Wagner, vocês estão de parabéns porque o pessoal tá gostando dos estudos, né? E o pessoal tá querendo que a gente divulgue mais esse trabalho e até tire as dúvidas das pessoas mesmo. E é o que eu sempre tenho falado aqui, o conteúdo aqui tá elevadíssimo. O que está sendo discutido aqui, ensinado nas lives, você não encontra nem na teologia cristã normativa e nem mesmo no judaísmo messiânico. A questão da divindade de Yeshua, a entender
justamente o tema foi perfeito. A pluralidade dentro da unidade, isso não é ensinado no judaísmo messiânico de forma aberta, clara, entende? Eu acompanho o judaísmo messiânico há mais de 10 anos, e é aquele ensino meio que velado, não é dito abertamente. Uhum. E a questão que o pastor colocou aí é super interessante, porque a diferença, eu acho que o X da questão aí da tríade cabalista para a trindade cristã é justamente essa divergência. 3 emanações versus 3 pessoas distintas. E aqui é que faz esse, como se diz, o muro de separação entre as duas. Por mais que A pareça questão, ser... Exatamente, pastor Gerson. Exatamente, essa é a principal diferença quando olha para a doutrina da Trindade. Eles botam como pessoas. O judaísmo, de fato, coloca como emanações do Eterno. É uma diferença, assim, gritante, né? Se for para prestar atenção. essa seria uma diferença muito grande e uma coisa que nós podemos abordar dentro de uma questão é o quê? Por exemplo, você pode ser uma pessoa distinta do pai, mas se tornar uma emanação dele, né? Isso aqui eu faço uma pergunta, né? Não é que nem a Roberta falou na semana passada. Igual a tríade, nós não podemos se igualar, mas nós podemos ser um com eles no sentido de propósito objetivo. E nesse propósito aborda a emanação. Eu vou dar um exemplo. Quando você é usado pelo próprio Eterno, até mesmo para resgatar uma pessoa, né? Ali você está emanando a essência desse Eterno, porque se você é tabernáculo vivo dele, ele está habitando em você, e você cheio do Ruach HaKodesh, cheio do Espírito Santo. Você é usado para falar com uma pessoa, você está no mesmo propósito que existe a tríade. E você é uma pessoa distinta dessa tríade, mas ali você está transbordando a emanação. Aí você fala assim, pastor Kersto, mas isso é um pensamento seu? Não, não é um pensamento meu. Em 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala para nós sermos cartas vivas, não escrita com tinta em pedras, mas escrita com o Espírito do Deus vivo na tábua do nosso coração. Ou seja, não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas quando você emana o Deus vivo, às vezes você chega num local, você não precisa nem abrir sua boca. As pessoas olham para você e falam assim, aquele camarada dele, ele é diferente. Por quê? Não, porque ele tem um brilho diferente. E o próprio Moshe, quando ele subiu no monte, ele saiu com esse brilho, né? Por quê? Porque ali ele estava com a sua pele emanando a kavod, emanando a glória desse Deus. O próprio Yeshua no Monte da Transfiguração também, ele estava emanando a glória desse Deus. Então, ou seja, existem alguns aspectos que é muito interessante a gente abordar, porque em Yeshua, né, nós entramos nessa tríade no sentido de propósito e objetivo. E aquela kavod, aquela glória que cobriu Yeshua, nos cobre também, né? E uma coisa que nós podemos discutir e abordar também é a questão de como seria o corpo espiritual, que seria o corpo glorificado, né? Ou seja, vai ser um corpo semelhante ao corpo, no caso, ao corpo ressurreto do Mashiach. Né? Então, ou seja, no Mashiach, nós entramos nessa tríade. No Mashiach, ele é a porta de entrada para que nós se tornássemos o quê? Um com eles no sentido de propósito objetivo e que essa kavod, essa glória sobre nós também. Então isso é um assunto que eu acho muito interessante a gente colocar em pauta, por quê? Porque na realidade a emanação desse Deus é para alcançar o homem, para que o homem volte a um princípio, né? E quando que tange a questão também do or, né, que seria a pele, a túnica de pele ali, o que seria esse or? Seria uma cobertura de luz, né, que o corpo perdeu, né, e como que funciona isso, como que nós poderemos pressupor isso para algo futuro. Então isso é algo muito importante da gente abordar também.
Então, sobre essa questão, né, porque todo esse assunto é muito complexo, né? A gente entra, é óbvio, né? Como você mesmo falou, Pastor Keston, vamos assim dizer, né? Nós somos vistos por causa do portal, né? A gente só tem um portal por onde passar, que é Yeshua. Ele é o portal, né? E ele permite, né, com que nós tenhamos acesso, né, ao reino espiritual, que a gente não fique mais, entre aspas, natimortos, né? No sentido porque a gente está nele, né? Ele é tem até eu não lembro se é no Midrash, né? O Midrash, por exemplo, ele menciona que a Torá foi dada ao homem como a árvore da vida, depois que ele foi expulso lá do Gaéden. E a gente sabe porque Yeshua, ele é chamado de palavra. E ele é a Torá viva, por exemplo. E é algo que foi dado para a gente como árvore da vida, na qual nós temos que nos apegar. Então, é uma observação muito interessante mesmo. Muito bom o que você falou, inclusive a, a Torá em aramaico ela é chamada de o Haitai, né, que significa, no caso, é uma palavra em aramaico para instrução também. E eu achei muito interessante o que você falou, porque se o Mashiach, se ele é a palavra, então a instrução vem dele. E nós sabemos que a palavra Torá, que vem do verbo yará, significa instrução, ensino. Então, por exemplo, na criação nós podemos observar que o homem ele tinha um banco de dados ligado ali com o Mashiach, no caso com a própria palavra. Quando esse banco de dados se rompeu ali com a palavra, o homem ficou com o resquício da palavra dentro de si, né? Porque não houve mais aquele contato imediato. Se nós pegarmos aí o relato da criação até os dias de hoje, você vai ver que o homem, cada dia que passa, ele foi se distanciando da Torá. Por quê? Porque aquilo que ele recebia todos os dias, como ensino, como instrução, foi rompido e ficou só, no caso, um resquício. Eu lembro que uma vez com o bispo Ciro Fernandes, nós passamos uma palestra lá no Nordeste, e eu usei uma frase de Nietzsche, né? Nietzsche ele fala que nos primórdios da humanidade, o homem, ele que decidiu o que era certo, no caso, o que era errado. Só que quando a gente faz uma observação de uma criança, a gente vê que esse pensamento do filósofo Nietzsche é uma furada. Por quê? Pegue duas crianças de 3 anos de idade, dê 2 chocolates para um e um chocolate para outra, né? Com certeza vai sair briga. Por quê? Porque a uma vai falar assim, mas ela recebeu 2 e recebeu 1. Mas quem ensinou para aquela criança que aquilo é errado? Então, ou seja, nós vemos que a criança ela já nasce com um resquício da Torá dentro de si. E qual que é a nossa função? A função dos pais? Ensinar a Torá para que, quando ela atinja a maioridade, ela possa desenvolver, né, e praticar essa Torá como era no princípio, né? Então, isso é algo muito interessante, por quê? Porque a Techuvá, ela está associada a você voltar ao princípio, e os seus pensamentos voltados a esse princípio vai fazer com que a vida eterna alcance a nós quando nós fomos transformados. E o que me chama mais atenção é que Yeshua, ele se preocupou de alcançar o quê? O interior. Porque se o homem for alcançado pelo interior, o exterior ele é transformado, porque a transformação ela vem de dentro para fora, né? Então, ou seja, quando o pecado entrou no mundo, né, e foi ingerido de fora para dentro, né? E agora, quando nós internalizamos a Torá, quando nós comemos a Torá, isso começa a fluir de fora de dentro para fora também. E nós nos tornamos o quê? Cartas vivas. Então isso é algo muito interessante, que muitas vezes nós não atentamos a esses aspectos, né? E a manifestação desse Deus para induzir as pessoas a dizer para as pessoas
que é um princípio, que temos que voltar a um princípio. Isso é muito importante nós entendermos, né? Então, ou seja, tem muitas coisas que estão nos chocando na questão de entendimento, porque, por exemplo, eu sou de origem de uma igreja pentecostal, né? E geralmente é ensinado para nós a tradição da igreja, e não a Bíblia em si de uma forma plena. E quando você começa a estudar a Bíblia de uma forma plena, você vê que as questões são muito mais abrangentes do que a gente pensa. Então, ou seja, a Roberta trouxe um aspecto também muito interessante, ela falando sobre a questão filológica do Antigo Testamento, o próprio tetragrama, orando ao tetragrama, né? Que está ali em João, né? Eu vou rogar ao Pai, né? Para o Pai. Então, ela trouxe vários aspectos, ela mostrou que, mesmo que houve uma pequena discrepância nas famílias textuais, porque a família textual do Novo Testamento ela é diferente da família, no caso, massorética, na questão de expressões, né? Mesmo tendo essa discrepância, você vê uma similaridade na questão de entendimento nesse aspecto. Tetragrama invocando o tetragrama, né? Então, ou seja, isso é algo que faz com que as pessoas entendam. E se você entender esses aspectos, você vai pegar e falar assim, quando você vê Yeshua pregando e falando que Moisés falou sobre ele, aí você começa a conectar todo esse estudo que a Roberta trouxe e começa a pensar, peraí, onde que Moisés falou de Yeshua? Metatron, né? Sarpanim, né? O príncipe da presença, Malarpanim, o mensageiro da face do próprio Deus. Então, ou seja, tem todos esses aspectos aí a ser abordado e, assim, eu creio que a pessoa que pega o estudo, ela presta atenção ali vai abrir a mente dela para muitas coisas. Shalom. Oi, pode falar. Posso falar? Eu tô aqui inquieto aqui. Eu participei do estudo na semana passada e colocou muitas interrogações, né? Uma que eu ia perguntar aí agora é justamente sobre isso, né? Que eu fiquei bem encabulado com relação à Trindade e à Tríade. E foi respondido aí, né? E com relação a isso, igual o pastor Keston falou que ele veio de uma igreja pentecostal, eu também, a minha vida inteira, me converti, e agora eu comecei a entender, né, buscar as raízes, nossas raízes bíblicas e judaicas, e aprender mais sobre o eterno, e aí desvinculei da Trindade. Aí agora vem a Roberta falando sobre a tríade. E nisso, e nisso aí, porque como que eu passei a crer? Eu vou falar para vocês como que eu passei a crer. Eu passei a crer da seguinte maneira, que Deus é ele é único, né? E ele é o tetragrama. Só que aí o pastor Keston e a Roberta já falou que Yeshua também pode ser o tetragrama, e disso aí eu não sabia. Então eu creio que o Eterno é um, e ele é o tetragrama que se revelou a nós através de seu filho Messias, que é a sua própria imagem e seu reflexo, e que no tange a interação de Deus com a humanidade. Então, e como ele nos toca? Ele nos toca através do seu espírito, que é a parte feminina, como se fosse a parte feminina de Deus, né? Era assim que eu creio, era assim não, é assim que eu creio, né? Agora eu tenho essas interrogações, porque eu vi o Messias, Yeshua, como filho de Deus, e ele era Deus quando ele representa o Pai, né? Ele é Deus quando ele representa o Eterno, que é o Yud-Rei Vav-Rei. Mas agora com essa nova visão, então era só para tentar compreender mesmo, fechar essa visão aí. Ah, entendi. Ô, Roberta, pode responder. Depois eu respondo. Ok. Então, quando a gente entra nessa questão do tetragrama, né, que é formado pela palavra Yud, Rei, Vav, Rei no hebraico, né? Tem ali no português o YHWH. Dentro desse tetragrama, você tem, segundo o judaísmo, né, cabalístico, uma tríade ali dentro.
Tanto que dentro do judaísmo, como a testa o Zorra, é uma das passagens concernentes à unidade do Eterno. Por que unidade? Porque o termo, até quando você utiliza esse termo errad, né, ele é um termo que tem a ver com a unidade, que é tem a ver com a unidade. Inclusive, tem um vídeo, por exemplo, no YouTube, onde você vai ver até o doutor Michael Brown falando sobre essa questão desse termo errar, né? Errar, que é Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errar. Aquele texto que é ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Esse aqui, que é errar, no hebraico, ele tem a ver, é uma passagem que é concernente à unidade do Eterno. Então, eles mencionam, por exemplo, inclusive que nesse texto, em um curto espaço de tempo, o nome do Eterno, ele é 3 vezes. Não só aqui, teve outros exemplos, porque até o pastor Gerson deu, acho que a gente deu os 3 exemplos em Salmos, dizendo, dei graças ao Senhor, porque dei graças ao Rei do Rei, desgraças. Foi a mesma coisa, a mesma coisa. Então, o judaísmo, ele vê essa passagem como concernente à unidade. Então, dentro do judaísmo, se tem a ideia da tríade cabalista. Essa tríade cabalista, ela é formada pelo pai, pela mãe, que seria... A mãe, ela está aí representando a Ruarapó, o aspecto feminino, o filho. Por quê? O judaísmo, ele teve essa ideia? Porque nas escrituras, você vê Deus se expressando como pai, ele fala, eu como pai, blá, blá, blá. E também como filho também. Em Salmo está no... Mas como eles chegaram a essa conclusão de que o filho... Por quê? O próprio tetragrama é chamado de rei. E, de repente, ele diz que e, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Messias ele vai ser chamado de rei. Por exemplo, falar... Quem é aquele que... Provérbios 30 pergunta qual o nome do filho, por exemplo, beijai o filho para que você não faça isso, blá, blá, blá. Salmos 2, por exemplo, ele vai mencionar sobre essa questão. Então, Deus... Na concepção judaica, ele também aparece como filho, ou seja, eles estão citando o tetragrama, e como mãe também, como uma mãe, eu te consolei, blá, 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 isso está lá em Isaías 66. Então, aqui se formou uma tríade, entendeu? E dentro dessa tríade, por exemplo, você tem as Sefirot do Eterno. O que é isso? São os atributos de Deus. E os atributos de Deus, eles vão para dentro da tríade. Os atributos de sabedoria, conhecimento, e por aí vai. Os atributos que só a Deus pertence, que são só 10, então são 10 sefirotes, como Keter, coroa, blá, 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 a gente sabe que é coroado também ao mesmo tempo. Enfim, o judaísmo então tem ideia, por exemplo, quando a gente pega aquele texto lá de Gênesis, façamos os homens, então existem várias linhas de pensamentos no judaísmo a respeito desse texto. Uma delas é que esse façamos está se referindo a Danca de mão. A Danca de mão seria celestial. Se o homem de cima fosse, o homem de baixo só fosse feito por causa do homem de cima. Ou seja, isso seria segundo a ideia cabalística, como se Deus desse forma a si mesmo, porque Deus não tem forma, Deus não tem sexo, nada disso. E quem dá sexo é geralmente a Deus, e isso é algo pagão, panteões, blá, blá, blá. Então, no judaísmo não dá. Então, só que o judaísmo ele tem a ideia que Deus é como o Ensof, é como se ele fosse o Ensof. O que é o Ensof? É um infinito e ilimitado. Então, ele está se expressar de forma humanizada. E o judaísmo, por exemplo, ensina que a família ela é feita por pai, mãe e filho. Por quê? Porque tudo que se expressa na humanidade é em forma de pai, mãe e filho. Encaixo isso dentro da tríade cabalista. Então, dentro dessa tríade cabalista, Yeshua, por exemplo, ele é chamado, ele recebe o tetragrama. Eu não sei, é porque as pessoas, às vezes, não se atentam à questão das línguas, né? Como diz que é essa questão da filologia, né? Que é na língua original onde os textos foram escritos. Quando você pega, por exemplo, você vê lá em Jeremias 23, mais ou menos, diz que o Messias, ele será chamado, mas quando está falando desse será, é porque ele não nasceu ainda, ele vai nascer. Então ele será chamado de quê? O Senhor Nossa Justiça. Só que esse Senhor Nossa Justiça ali é o tetragrama, tá? Tem um tetragrama ali, que é Adonai Tzvot, que ele vai receber esse nome. Aí quando ele nasce, ele recebe o nome. Ele é chamado, Jesus Cristo é o Senhor, esse Senhor é Kyrios. No grego, Koine, que significa esse Kyrios, ele vem representando o tetragrama na Septuaginta.
Então, quem já pegou a Septuaginta em grego sabe a referência que está sendo feita para Jesus ali, vamos assim dizer, é Kyrios, é tetagrama. Se você pegar, por exemplo, a Peshitta aramaica, do Novo Testamento, inclusive, e até a Peshitta mesmo, Tanar Peshitta, você vai ver que o texto mar, que é Senhor, na língua lá, na língua aramaica, vai ter Iar, que é o bigrama, tá? O Iar vem do bigrama, é uma das partes do tetagrama. Então fica Mariá. Então, na Peshitta você lê que Yeshua Hamachias Mariá. Ele recebe o tetagrama. Então, tipo, isso é uma coisa que as pessoas elas não reparam, mas ele recebe, ele é chamado de tetagrama. E dizem que ele vai ser chamado de tetagrama. E ele realmente é chamado de tetagrama. Então, ele faz parte dessa tríade, dessa passagem que é concernente à unidade. Dentro dela, você tem essa de segundo o pensamento judaico, mas não só segundo o pensamento judaico. As escrituras também demonstram que Yeshua ele recebe o tetagrama, entendeu? Ele é chamado de tetagrama. Por exemplo, tem vezes que quando você começa a olhar, já que o Insof é um ser infinito e ilimitado, ele simplesmente usa as emanações dele, né? A gente vai entrar aqui no suposto que Yeshua é uma das emanações do Eterno, né? Que se fez humana porque humana e está entre nós, por exemplo, para entrar em contato com, porque o Insof não entra em contato, senão tá todo morto, né? Porque ninguém pode ver, por exemplo, a face do Eterno, a glória dele em si, entendeu? Então ele vai, é como, tipo assim, se tem uma ideia meio que ele faz um tizum, ele reduz essa infinitude dele e ele vai se manifestar ali perante os homens, mas está representando ali o Eterno. Essa representação dele pode ser até em essência, tá? Tipo assim, ele pode ter até uma, como eu posso dizer, ele pode até ter um corpo físico, tanto que Yeshua, ele é tipo como se fosse um eterno taberculando em um corpo humano, quando eu falo isso, tetagrama, em um corpo humano, toda a plenitude da divindade. E no judaísmo se tem ideia, por exemplo, de que ele nasceria na festa de Sukkot, por exemplo, e ele nasceu porque ele estava fora de casa, estava dentro de uma manjedoura, ele estava numa sucá fora, por exemplo. E o judaísmo ele tem essas ideias, elas vêm dentro do judaísmo. Só que assim, você sempre vai pegando um texto aqui, acolá, e você vai começar a ver as coisas. Para falar a verdade, se você começar a ler, por exemplo, a Torá em si, como o pastor Kesto falou, a Torá ela fala muito sobre... Yeshua falou que Moisés falou sobre ele, a Torá ela começa de Gênesis até Deuteronômio, fechou 5 livros. Nos 5 livros você vai ver incógnitas que o Messias ele está ali dentro. E dali vai. E ele sai dali, ele vai para também tanto dos Nevinos, que é os profetas maiores, os escritos, por exemplo, ele também vai aparecer lá. Por exemplo, Davi menciona sobre ele, chamando ele de açúcar caída, né? Um dos textos, por exemplo, muito interessante é de Zacarias, chama muita atenção, onde fala que Deus, né, tipo, parece que o tetagrama está falando na primeira pessoa que ele é transpassado, e a gente sabe que quem foi transpassado foi o Messias, né? E depois que ele é transpassado, ele fala, vocês vão chorar por ele. Quem? O Adão Cadmon, que ele se fez homem, ele deu forma a si mesmo, foi um traje diferente do Eterno. Então, fica todas essas questões aí, mas tanto a Taná, né, como o novo momento, a Brit Hadashah, ela já chama diretamente Yeshua de Senhor. É esse mesmo Senhor que você tem na Bíblia em português, que você vê lá que está no lugar do tetagrama, né? Vem Senhor, não vem? Até na Bíblia em inglês é. É o mesmo Senhor que está chamando Yeshua. Então, ele já é chamado de tetagrama. Então, mas igual eu te falei, né? Eu enxergo Yeshua, igual quando se encontrava com Adão, quando se encontrou com Jacó, né? Ali como Deus, porque, como eu disse, né? Representando ao Eterno, mas porque eu vejo como filho de Deus, né? E por ele ser o unigênito, então, assim, ele está representando a Deus, então, nesse quesito, ele seria Deus, né? Mas eu via como filho. E o Eterno fazia contato com a gente, nós podíamos sentir através do seu Espírito. Porque, então, o Messias, ele é muito mais do que simplesmente o Filho de Deus, né? De ter a mesma essência. Ele é Deus, né? Uma emanação de Deus, vamos dizer assim. Só para trocando em miúdos, né? Como se fosse
uma restrição de Deus, uma porção de Deus, vamos dizer assim, né? Uma forma que a gente consegue vê-lo, senti-lo Menor. né, e tocá-lo. Mas aí como que a gente fica no texto de Apocalipse 3:12, onde que Jesus fala que ele tem um Deus? É o mesmo texto que você joga para Isaías, para Salmos, que diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Como você tem Deus ungindo Deus? É o mesmo texto. É o mesmo? É o mesmo texto. Você Meu tem. Deus. Quando você pega o terrelinho dos Salmos e vai dizer lá: por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Essa passagem ela até é repetida no Novo Testamento, porque ela faz menção a Yeshua. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Você já leu essa passagem? Em Apocalipse fala, né? No templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Uhum. Mas quando você pega essa questão Deus, tá? Você tem que entrar na questão do tetagrama, né? Incluindo essa pluralidade de Deus falar dessa forma, essa pluralidade, por exemplo, ela existe na Taná. Foi até uma das últimas aulas que nós falamos sobre isso. Então, por exemplo, você vê que Yeshua, em grande parte, né? Ele chama Deus de Pai, né? E ele é o filho, mas você falou assim para mim, tá, eu vejo ele como filho de Deus, mas Israel é filho de Deus, os judeus são filhos de Deus. Eles são chamados de primogênito e filhos do Eterno. Qual é a diferença da filiação de Yeshua para a filiação de Israel, do judeu? Qual a diferença? Você consegue fazer a distinção? Porque, por exemplo, os judeus, eles falam filho de Deus, porque é um conceito judaico, isso é bíblico também. Fala que Israel é o primogênito dele. E como é que você distingue a filiação de Jesus? Por exemplo, Jesus vai chegar e falar: sou filho de Deus para mim. Aí eu suponhamos que eu vou dizer para ele: tá, eu também sou israelita, sou filho de Deus também. Mas qual é a diferença? Por que ele fala? Que diferença tem de Jesus falar que é filho de Deus para os judeus dizerem que são Deus? A Roberta está complicando mais, né? Biblicamente falando. Ela tá só apertando, né? Tem um sentido diferente, Jesus, por exemplo, a Yeshua, ele é filho de Deus no sentido singular. Mas que sentido singular é esse? Aí você vai entrar dentro do judaísmo. Então, eu vejo a diferença, questão até de criação, né? Porque o Messias, ele é o único que é chamado do unigênito, né? E os judeus, eles não são unigênitos, eles não têm a mesma essência do Eterno. Sim, então, você mencionou uma questão super interessante, você está falando sobre a essência do Eterno, tá? A Torá, por exemplo, existe um princípio nela, que tipo gera tipo. Em que sentido? Se eu tenho, por exemplo, um cachorro, ele vai gerar um cachorro. Se eu tenho um gado, ele vai gerar um gado. Se eu tenho um humano, vai gerar um gado. Então, quem gerou Yeshua foi Aru Aracoda. Cheio, tipo gera tipo. Yeshua é Deus no sentido de divindade ou não? Já que tipo. Sim. Ok. E quando você entra nessa questão, por exemplo, quando a gente entrou nessa questão Roberto, Sim? Roberto, tem um detalhezinho aí. Qual o nome do irmão que tá fazendo a pergunta? Esqueci o nome dele. Qual é o nome do irmão? Wellington. A Roberta explicou algo muito interessante sobre a questão de Bnei Elohim. Esse termo Bnei Elohim é um termo muito abrangente. O Messias, ele é chamado de Bnei Elohim, né, não só porque ele tem a essência do Pai e foi gerado do Pai, mas também a questão de caráter, tá? Então, ou seja, quando você estuda a Torá, por exemplo, quando você estuda a questão de Metatron, a forma que você crê, não está errado de ver Yeshua como representante pleno. É uma vertente semelhante à do Mateus, que eu também tenho. O Mateus Adanda também tem essa vertente que eu acho muito interessante. O mais interessante, quando você pega ali Êxodo 23, do verso 20 ao 21, né, do verso 20 ao 22, ele fala que ele enviaria o seu anjo, né, tudo que o anjo falasse era para o povo ouvir, porque esse anjo seria a própria palavra do Eterno, né, e
esse anjo não perdoaria os pecados do povo se o povo transgredisse. E tem um outro detalhe também. E nesse anjo estaria o nome dele, né? E a palavra ali que fala que dentro desse anjo estaria o homem, está o verbo hebraico querev, o verbo querev. Esse verbo é utilizado para conotar em hebraico entranhas, algo interior como entranhas, esse tipo de situação. Ou seja, e a palavra entranhas, que seria tripa, né, em português, quando você tem um friozinho na barriga, é porque os seus sentimentos, você está ou ansioso com alguma coisa, ou algo que expressa o seu sentimento, dá aquele friozinho na barriga. Então, por exemplo, a língua semítica hebraica, ela conota esse aspecto para falar de sentimentos, de pensamentos. Então, quando fala que nesse anjo estaria o tetragrama, é porque esse anjo teria a essência de Deus, como gerado de Deus, e caráter de Deus. Então, ou seja, quando você recebe uma Mashiach, por que você se torna filho de Deus? Né? Ali em João 1,18 fala, e todos que o receberam tiveram direitos chamados filhos de Deus. A palavra grega filhos é ion. Ali você vai encontrar a palavra tekiná. Qual que é a diferença de ion para tekiná? Tekiná é filho no sentido de descendência, no sentido de prole, no sentido de geração. Então, ou seja, quando você nasce da água do Espírito em Yeshua, você também é gerado por Deus, porque você nasceu da água e do Espírito, porque o seu caráter é modificado. Então, o termo Benei Elohim também está associado a caráter, né? E quando Yeshua fala que ele tem um Elohim, ele quer dizer que tudo que está nele emana de um Elohim. Cristo é Elohim? Ele é Elohim no quesito representatividade, como emanação desse próprio Deus. Mas ele tem um Elohim, por quê? Ele mesmo fala, o que eu falo não é de mim, vem do meu pai, eu vou ao pai, porque o pai é maior que eu. Então, esses aspectos que é muito interessante nós abordarmos para entender toda essa, para vocês precisam tirar a sua dúvida. Muito interessante o que você disse, Keston. Por exemplo, assim, eu, né, tendo a pensar que o Mashiach, ele é a sabedoria do Eterno que se fez humano. Sabedoria. Sim, concordo. Sabedoria. Concordo. A sabedoria do Eterno sempre foi eterna. Não só eu concordo, de fazer homem. Roberto, fazer isso foi bem para frente. Isso que você falou está em 1 Coríntios 1:24. Paulo fala que o Mashiach, ele é sabedoria de Deus e o poder de Deus. Olha aí, exatamente isso aí que é o Mashiach, sabedoria de Deus. E o poder de Deus. E olha o que envolve a sabedoria de Deus. Imagine Deus sem sabedoria. Eu não consigo imaginar um Deus sem sabedoria. E é exatamente isso que é o Mashiach. Tanto que ele é visto como Davá também, porque a sabedoria ela vem em palavras, sai da boca de Deus, ela vem em palavras, né? E disse Deus, vai lá, o Dibu, o discurso, tá? O processo de criação. É magnífico, Roberta, isso. Porque o que é ensinado na internet, que eu discordo, que todos os nomes possuem o tetragrama. Tem até um vídeo lá no YouTube explicando sobre isso. Os nomes bíblicos, nenhum deles possui o tetragrama. Possui ou trigrama ou o bigrama, que seria Yud-He Vav, que é o trigrama, e Yud-He, que seria o bigrama. Né? Nenhum nome contém o tetragrama. Então, quando fala assim, quando fala lá em Crônicas, o povo que se chama pelo meu nome, tá? Abrange muito mais do que ter as consoantes do Eterno no nome. Abrange muito mais, porque o povo que se chama pelo nome do Eterno seria o povo que herdou o caráter do Eterno. No entanto, que lá em Ezequiel 36, que eu ainda vou passar um estudo para vocês sobre isso, abordando as duas casas, né? Já virou polêmica, né? Eu vou falar panorama bíblico. Né?
ali em Ezequiel 36, o Eterno fala de santificar o seu nome. Né? Como que o nome de Deus é santificado? Quando ele é internalizado dentro de alguém referente a caráter. E o processo de santificação ali se diz o homem tirar o coração de pedra, transformar no coração de carne, né? Receber o espírito, o rua de Deus dentro de si e ser aspergido com água pura. Ezequiel 36. Inclusive, muitos estudiosos creem, inclusive o Dr. Flusser, ele crê nesse aspecto que quando João Batista fez a Tevila única, né, que seria o batismo único para a remissão de pecados, muitos dizem que ele se inspirou em Ezequiel 36. E eu também creio nisso. Então, ou seja, por que ele se inspirou em Ezequiel 36? Porque ele sabia que esse cumprimento profético das águas purificadoras faria com que o povo internalizasse o caráter do tetragrama e, através desse povo internalizar o caráter do tetragrama, esse povo ele santificaria o tetragrama. O nome que foi profanado entre as nações deixaria de ser profanado. Então, por exemplo, ter o nome de Deus dentro de si abrange muito mais do que o nome escrito com consoantes. Por exemplo, o nome Yehudá. Yehudá começa com as 3 consoantes, Yud, He, Vav, né? Aí tem o Dalet no meio e finaliza com a letra Rei, né? Então começa com o trigrama e não com o tetragrama, né? Então, ou seja, não existe nenhum nome em hebraico que possui o tetragrama. Possui o trigrama ou o bigrama, mas o tetragrama não. Então seria o nome, se a pessoa falar o nome no sentido abreviado, beleza, nós concordamos. Agora, falar que o nome contém o tetragrama, não existe nenhum nome que contém o tetragrama. Então as pessoas muitas vezes confundem que o nome de Deus está no Mashiach, que o Mashiach seria o tetragrama. Não, é porque ele comportaria a plenitude da divindade no sentido de caráter e essência. E quem está nessa essência, quem herda esse caráter estando no Mashiach, se torna Binei Elohim, filho de Deus. Perfeito. Bom, se fosse perguntado, então, Yeshua é o Filho de Deus, qual que seria a resposta adequada? Eu responderia que sim, é o filho de Deus. No sentido de essência e caráter. Entendi. E Agora, você, Roberto, não Roberta, sei. qual seria a sua resposta? Eu entendo que Yeshua é o Filho de Deus, né? Em questão, com certeza, de essência, como o pastor Keston, essência é muito importante. E com certeza, se ele tem essência, ele com certeza tem o caráter. Então, tipo, é uma resposta certa. Eu até concordo com o pastor Keston quando ele menciona que dentro das escrituras não há quem receba o tetragrama, né? E quando, por exemplo, eu disse que o Mashiach ele recebe as 4 letras do tetragrama, isso está profetizado em Jeremias 23, do 5 ao 6. Por exemplo, que fala que eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantará um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, o qual Deus o chamará o Senhor, justiça nossa. Né? Tá aqui na tradução em português. Mas em hebraico tá Adonai Tzidkeinu, né? O tetragrama, nossa justiça. E por que o Messias se chamaria o tetragrama nossa justiça? Porque ele estaria o representando em totalidade. Exatamente. Essa questão da representatividade, por exemplo, do eterno, do Ensof no Messias, na minha concepção, ela não exclui, por exemplo, ele dentro de uma tia. Para mim, ele faz parte, dá no mesmo. Verdade, muito bom. Muito bom. Será que nós conseguimos responder para o Wellington? Porque é um assunto tão difícil de ser falado, né? Bom, eu tenho uma pergunta. Yeshua é o Eterno?
Eu vou deixar a Roberta responder primeiro. Sabedoria de Deus é eterna, então Yeshua é eterno de uma certa forma, mas o eterno em que sentido que ele está falando? Yeshua homem, falando no sentido dele, se é essência de Deus, por exemplo, a essência de Deus, a sabedoria de Deus, está falando de uma parte do eterno que faz parte do intelecto dele, de um processo criativo, dali que sai o Mashiach, né? Então, o Messias, ele é eterno. Se eu creio que a sabedoria de Deus ela sempre existiu, que eu acredito que sim, para mim é eterna também. Entendeu? Ele é o eterno. Do Ensof, que ele está dizendo Isso. ser infinito e ilimitado, dentro dele habitava toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a questão do Ensof estava nele. Porém, a arte humana dele, obviamente que não. Mas aí você vai entrar naquela questão, né, da dual, por exemplo, eu não sei se a gente vai entrar nessa questão de dual natureza, né, do Messias, que para mim ele tinha uma dual natureza, em essência. Não, em essência não, como posso dizer, ainda que a característica dele, por exemplo, para mim o Eterno ele pode se manifestar de uma forma reduzida, e daí ele vai dar forma a si mesmo conforme Messias, por isso que o Pai é maior do que ele, no meu entendimento, entendeu? Por isso o Pai é maior do que ele. E a substância dele pode ser distinta. A substância dele pode ser. E essa substância distinta, eu vou dizer que é o corpo humano do Messias. Por quê? Até porque a gente tem noção de que Deus não morre, né? Deus não morre. Então quem morreu foi a parte humana, né? A parte carne do Messias. Também ressuscitou. E a gente sabe, por exemplo, que Deus, ele nunca criou o ser humano, vamos assim dizer, para ser completamente espírito. Tanto é que a gente tem uma parte material, e é para ter uma parte material. Essa parte material também vai ser ressuscitada. Quando o pastor Keston ele menciona sobre a questão da questão da gente ter um corpo glorificado, eu acredito que essa questão glorificada é que a inclinação que é de Serrará, ela vai ser retirada do ser humano. E a gente só para o bem. Isso faz todo sentido porque não haverá, por exemplo, sacrifícios, vamos assim dizer, em prol de pecado messiânica. Porque não vai ter se a gente já tivesse dessa natureza pecaminosa, se ela não fosse retirada, ia ter pecado. Então, ia ter necessidade de sacrifício. Mas essa é uma parte que vai ser retirada do ser humano. A gente só vai ter a de Serratove, que é a inclinação para o bem. Então, mas tirando, Roberto, usando a pergunta do Brendel, Yeshua é o eterno, mas Yeshua no princípio, tirando a natureza dele humana. Eu creio que é o eterno de forma reduzida. Aí seria aquilo, voltando aquilo, né? Ele é uma emanação do eterno, né? É como se fosse, né, um Deus menor, né? Uma fração apenas, né? Um Adonai Hakatan, um pequeno Adonai. Porque o grande é o Hagadol do Sofi. Viu? Eu queria responder essa pergunta do Brandel com uma outra pergunta. Pode ser? Se ela estiver sendo destinada a mim, não. Não mesmo. Mas mas a pergunta, o Brandel, essa pergunta é para que nós possamos entrar numa linha de raciocínio, né? Certo. Você está em Minas, a alguns quilômetros do mar, né? Se você pegar uma garrafa e ir até a praia mais próxima de Minas aí, encher essa garrafa com a água do mar e levar... Opa. Caiu? Parece que caiu. Você não vai levar para lugar nenhum, Brenda. Você tá me ouvindo? Ô, pastor Kess, deu uma travada aí. Pode repetir, Deu por uma favor? travada? Eu vou fazer uma pergunta. Se você se deslocar de BH aí ou de Mariana para uma praia mais próxima, né? Mais próxima de vocês aí, com uma garrafa, encher a garrafa com a água do mar e levar para Mariana. Você tem o mar na garrafa, sim ou não? Tenho. Tá respondida a resposta, se você perguntou se o Yeshua é o eterno. Ele é o eterno. O mar, ele é imenso. Mas se você for levar o mar para Mariana, você vai matar todo mundo afogado.
Mas, você pode levar uma porção do mar sem matar as pessoas. Entendi. Eu acredito exatamente assim que você quer. Assim. Ficou bem claro agora. Bom, eu ainda tenho uma pergunta. Então, qual a diferença dessa concepção que está sendo transmitida aqui para o unicismo? Pode responder? Como eu sou cavaleiro, eu vou deixar sempre a Roberta responder primeiro. Então, quando a gente entra nessa questão, precisa saber, por exemplo, a diferenciação entre essas correntes, né? Você tem, por exemplo, a corrente, por exemplo, você tem Yeshua, fala que ele foi tão somente um profeta, um homem especial, um grande professor de moral, e não se podendo atribuir, por exemplo, Elohut divindade. Quem, por exemplo, tem essa linha de pensamento é o islamismo. O islamismo tem essa linha de pensamento, eles nem consideram Yeshua filho de Deus, nem nada disso. Tem uma outra corrente de pensamento, por exemplo, onde você tem que Yeshua foi o primeiro ser criado, né, pelo Eterno, e que lhe concedeu grande autoridade perante os homens, conferindo-lhe o papel de revelar o Eterno à humanidade. E Yeshua ele foi gerado com substância divina e é representante oficial, por exemplo, de Elohim junto aos homens, né? Ele pode ser filho do Eterno, vamos assim dizer. Yeshua deve obedecer ao Pai. Ao pensamento Mashiach, o Messias, ele infere-se, por exemplo, que o de Revavirê é mais superior aos anjos, né? E aos homens, por exemplo, mas não lhe atribui, por exemplo, Elohut, nem tira toda a adoração, por exemplo, que Yeshua ele recebe, né? Isso daí é uma coisa bem clara nas escrituras, no livro de Daniel fala sobre isso. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles têm esse pensamento, né? Agora, entrando, por exemplo, porque essa representatividade dele é bem diferente do que a gente está pensando aqui, tá? A terceira, por exemplo, corrente de pensamento, né, que a gente vai em questão da trinitariana, por exemplo, é a doutrina da Trindade, que ela vai vislumbrar que Deus, como sendo com três pessoas divinas, ou seja, são três pessoas aqui, em unidade essencial e eterna. Existe um eterno, né? Porém, esta unidade é constituída de três pessoas diferentes, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, e que possuem personalidades também distintas. Isso aqui é a trindade, né? Pensamento trinitariano. Eu sempre me pego nesse pensamento, mas não vou entrar aqui agora, não. Então, aí você tem a corrente, por exemplo, unicista, né? Essas correntes que a gente tem de possíveis pensamentos se colocam em cima de Yeshua, né? Então, o unicismo ele tem a visão de que Deus, né, a visão de que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo são em três aspectos ou três manifestações do Eterno, tá? Certo? Na concepção não existe, por exemplo, nenhuma diferença entre a essência e a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem diferença em natureza no unicismo. O Pai é o próprio Filho, o Filho é o próprio Espírito Santo e o Espírito Santo é o próprio Pai, ou seja, não existe nenhuma distinção em si. Isso aqui é a concepção do que eu já estudei e entendo por unicismo. A questão da tríade cabalista, por exemplo, você tem o pensamento de que o de Rei é um, né? Ele é Ra, e o de Revavirê, ele se revela de muitas aos homens, né? Principalmente ele se revela por meio, como a gente fala, da esquenomé, ou seja, que seriam as manifestações, a essência dele, tá? Essas manifestações, essas essências, essas naturezas na qual o de Revavirê, ele se manifesta no pensamento cabalístico, ela pode ser distinta, ao contrário do unicismo, tá? E do Pai, por exemplo, do Filho, da Aruaracó, do Espírito Santo, o Pai, por exemplo, o de Revavirê, né? Então vai ter esse pensamento, vai ter pensamento que Revavirê, porque ele está dentro de uma tríade, né? Por exemplo, Aruaracó também, a gente até já mencionou sobre isso, que é o Espírito de Deus, enfim. Ele é um e possui três distintas Kenumé. Ou seja, essas Kenumé, no pensamento cabalístico, elas são distintas, até em natureza. Entendeu? Por exemplo, natureza você tem ali Yeshua se fazendo homem.
um exemplo, não tem uma natureza igual do Espírito como nem do Pai, se você parar para pensar. Mas, porém, eles são únicos, eternos, revela por meio dessas manifestações, dessa essência, dessa natureza que é o que se é chamada também de Kenomé, que elas seriam distintas. Em diferença, por exemplo, para o cristianismo unicista, para o cristianismo cabalístico, porque o unicismo não faz essas distinções em essências, não faz no sentido de, inclusive, de natureza, não faz, falar um pai, um aqui, mas não é exatamente assim mesmo ver, porque essas manifestações do eterno, elas são distintas, elas sofrem um tisum, como assim dizer, elas tornam-se um Adonai Hakatan, um pequeno Adonai. Por exemplo, você jamais vai ouvir, por exemplo, no unicismo chamando, por exemplo, Yeshua de pequeno Adonai. Vai ser igual a essência, para eles vão ser grandes também, vai representar tanto igual o Pai, não vai ter diferença. Mas aqui a gente está fazendo essa distinção, porque em manifestações de essência está sendo diferente, incluindo em trabalho, ainda que eles sejam uma unidade, todos eles concordem. Não desfiz se eu respondi, né? Porque eu falei pra caramba. Muito bom. Eu queria só acrescentar no que a Roberta falou. Ela explicou muito bem sobre o unicismo. Só que, por exemplo, quando nós falamos da unicidade, nós temos que entender que a unicidade, ela tem um pensamento dualista, né? Em que sentido? Ela não tem uma concepção monolítica também. A unicidade, ela é dividida entre unicismo e unitarismo. Então, por exemplo, a Roberta explicou aí em maiores detalhes, tá? O unicismo, né? O unicismo. Agora, o unitarismo, que também faz parte da unicidade, né? Que também era, que na época de Ario também se cria, no caso, o unitarismo cria que Deus é um e tem um filho, tá? Deus é um e tem um filho. Só que eles também criam que era a mesma essência sem distinção, né? Sem distinção no aspecto de poder, né? Assim, como que eu posso dizer? Eles tinham a mesma autoridade, não tinha uma questão hierárquica, assim dizendo, né? Então, ou seja, tem esses aspectos também. Nós podemos marcar qualquer dia, assim quando nós começarmos a trazer estudos sobre a patrística, nós podemos combinar também de pegar e trazer, né, esses aspectos também, explicar em detalhes como surgiu o arianismo, né, explicar sobre essa divisão que existe na unicidade, explicar sobre a divisão também que existe no trinitarismo, da mesma forma que o trinitarismo não é monolítico, a unicidade também não é, né? E também, posteriormente, falar sobre o saberianismo também, que tem uns aspectos muito interessantes. Agora eu quero fazer uma pergunta muito difícil para vocês. Misericórdia. Fiquei até com medo agora. Tô brincando. Só de curiosidade, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, mas que igreja ou linha de pensamento cristão prega o unicismo e o unitarismo hoje? Eu não sei, eu só tô perguntando mesmo, não sei, só curiosidade mesmo. Eu posso responder? Pode. Sabe aquele grupo de louvor chamado Voz da Verdade? Que canta Soldado Ferido? Não. Voz da Verdade. Chorar, sofrer. Você também Então, essa aí é top demais. Isso. Essa banda, eles fazem parte de uma igreja chamada Igreja Unidas. A Igreja Unidas, ela segue a doutrina do arianismo. A doutrina do arianismo? A doutrina do arianismo não seria TJ? Não. Os TJs, eles pensam totalmente diferente. Não é nem arianismo e nem trinitarismo. A Arius, ele praticamente foi o precursor da doutrina unicista, né?
É, Tá. porque entendi. Se você pesquisar na internet sobre a Igreja Unidas, na Igreja Unidas você vai observar que no unitarismo. Ah, entendi. Eu nem sabia que existia. Antes do. Tipo assim, eu não sabia que nos dias de hoje era tão propagado a questão do unicismo e do unitarismo, por exemplo. Não tinha ideia, perguntei. Pastor Gerson, se quiser falar mais alguma coisa, os outros irmãos também. Tem alguém aí que tá soprando no microfone e tá fazendo um barulhão aqui. Pastor Wagner. Pastor Wagner tá aí? Tá, nos deu a oportunidade de te ouvi-lo, rapaz. Pastor Gerson falou que só está ouvindo. Glória a Deus. Bacana. Será que deu para tirar muitas dúvidas aí do que foi falado? Oh, com certeza, para mim aqui foi muito, muito bacana, muito esclarecedor mesmo. Ô Wellington, e você? Está satisfeito? Ficou claro como leite. Glória a Deus. Que Deus seja Não, mas louvado. tirando as brincadeiras aí, foi muito bom, né? Agora é como vocês sempre falam, né? É debruçar. E eu lembro do grupo lá que eu faço parte também, que o pastor Podcast está lá, né? A gente tem que ouvir todas as vertentes. E aonde tiver uma base mais sólida, fundamentada, é aí que a gente deve ficar, né? Então agora Muito é bom. rever novamente, né? Escutar, estudar, e para a gente ter certeza onde que a gente está indo, né? Mas foi muito bom. Eu gostei muito dessa fala do Wellington. Sabe por quê? Porque o intuito do grupo da restauração das raízes da fé foi sempre ensinar de uma forma neutra e passar as vertentes para que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer todas e decidir aquilo que o Espírito colocou no coração, né? Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm medo de passar outras vertentes. Por exemplo, lá na igreja, eu não tô nem aí, eu ensino outras vertentes para as pessoas. Eu falo, ó, esse assunto aqui tem ambiguidade, você pode se pensar assim, 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 assado. Por que eu ensino dessa forma? Porque se eles aprender fora da igreja, para eles não ficarem, no caso, confusos. E é claro que a grande maioria deles acredita como eu acredito, né? Então isso é muito importante, a pessoa ensinar dessa forma, porque para quem é pastor, ensinar dessa forma, por quê? Para que você tenha membros e líderes maduros na fé, né? Quando ela tem essa liberdade de pesquisas. Isso é muito importante. Muito interessante o que o pastor Keston ele falou, porque a gente tem que tomar, por exemplo, muito cuidado com o que a gente vai falar com as pessoas, né? Eu sempre falo isso. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que são trinitarianos. O meu noivo é trinitariano. Então, eu tenho muito cuidado quando eu entro nesse assunto dele. Por quê? Tem muitas pessoas que elas não sabem, elas não conhecem histórias, elas não vão lá atrás, elas são pessoas que não são acostumadas a ler livro. E aquilo está tão enraizado na cultura e dentro do cristianismo como um concreto que não pode ser mexido, que dependendo de como você mexe, a pessoa ela pode se trancar para você e ir embora e acabou e não quer saber mais, né? Então tem que ter, eu tomo muito cuidado quando eu entro nesse assunto, por exemplo, com o meu noivo. Eu falo assim, eu respeito a linha de pensamento, entendeu? Eu não estou dizendo que a Trindade ela está errada, que é um pensamento errado. Eu estou dizendo para você que eu não entendo dessa forma. Tem um buraco para mim aqui. Eu consigo entender mais dessa forma que foi passada para mim. Eu começo a explicar para ele. Mas aí, por exemplo, para vocês terem noção, ele não tinha nem ideia que Trindade era um pensamento filosófico. Mas, por exemplo, é perigoso porque ele corre, por exemplo, ele como sabe inglês fluente, né, porque ele é australiano, ele vive vendo os vídeos de Michael Brown. E o doutor
ele é um judeu messiânico erudito, porque todo mundo sabe que ele é estudado, né? Enfim, e ele apoia, por exemplo, o pensamento trinitariano, mas ao mesmo tempo que ele apoia o pensamento trinitariano, você vê que quando ele tenta isso, ele ocorre para onde? Para a tríade cabalista. Você percebe isso no TZ, porque faz parte já da cultura judaica. E aí eu tento mostrar isso para o meu noivo, dizendo assim, ó, o Michael Brown não implica com isso, como eu também não implico. Entendeu? Tipo, que nem o pastor Cass falou, eu não fico demonizando. Eu acho isso ruim quando as pessoas fazem isso. Eu acho ruim de ensinar. E eu tento mostrar, por exemplo, para o meu noivo, eu começo a fazer pergunta para eles, fazendo ele pensar. Eu falei, tá, então responde isso aqui para mim. Eu falei, tá, então pega um vídeo do Michael Brown e responde. Aí quando ele pega questões do Michael Brown, fala, pô, mas ele está respondendo aqui, por exemplo, ele está usando tríade cabalista. Porque muitos cristãos hoje em dia, eles tendem a fechar os olhos para a literatura rabínica, para a literatura judaica. Por quê? Porque eles pensam, eles negaram Jesus, então os caras não sabem de nada. Fecha o tempo, acabou. É assim. É verdade. E não é bem assim. Eu sempre tento, é sempre bom mostrar que o judaísmo ele não tem um pensamento monolítico, como o cristianismo não tem. Entendeu? E aí, porque, ele, por exemplo, o meu noivo, ele vai jogar para mim, ele vai dizer, mas Roberta, olha só, o judeu está falando isso aqui. Eu falei, mas qual pensamento? Qual linha que está dizendo isso? Não é essa que eu estou te falando. E eu tento mostrar isso para ele, entendeu? E eu acho que isso tem que ser feito com muito carinho, muito cuidado. Por isso que eu falei, quando eu entrei até mesmo para fazer vídeos, essas coisas todas, eu falei assim, eu não vou falando mal da Trindade, eu vou fazer isso. Porque além de eu achar isso antiético, né, eu acho que as pessoas vão se fechar, eu acho que as pessoas elas vão se fechar para o conhecimento, e eu acho que não é assim que funciona. Porque tem muita coisa que tem que ser estudada, muita coisa mesmo. Eu só falo, eu só não compreendo dessa forma. E estou aqui aberta, e vai lá, tenta me explicar isso aqui. Não tem explicação, eu vou ficar aqui. É basicamente assim. Eu sou muito honesta nesse ponto. E por isso que eu falo, tomem cuidado com a forma, porque conforme a gente vai criando conhecimento, as pessoas, elas às vezes zombam de outras que não entendem, que não sabem. Então é assim que funciona. A gente tem que tomar muito cuidado para não machucar as pessoas nesse sentido, entendeu? Concordo. A abordagem faz toda a diferença, né? E quando você Exatamente, tem uma Brenda. abordagem de confronto, ao invés de você abrir portas, você fecha portas, né? Então, assim, quando Exatamente. você está iniciando um processo de mostrar para as pessoas as escrituras de uma forma totalmente diferente daquilo que elas estão ambientadas, acostumadas a ver, e você partir direto para a linha de confronto, a tendência é que aquela pessoa nunca mais queira te ver. Então, assim, às vezes o cara pensa que está abrindo portas, que está despertando a curiosidade da pessoa, mas a realidade é que ela está fechando o caminho que poderia ser um caminho extremamente produtivo. O Brendel, na realidade, falta o quê? Falta sabedoria, né? Sabedoria. Correto. Né? Exatamente. E uma coisa bem interessante, por exemplo, eu não costumo demonizar esse tipo de coisa, porque até quando eu tenho que, por exemplo, eu tive que fazer uma defesa a respeito do livro da mulher adúltera, né? Foi essa semana, dentro de eu conversando com uma pessoa, a mulher mesmo, dizendo que a texto acresce, blá, 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 blá. Aí eu provei que não, por N motivos, incluindo a recorrer à patrística, por exemplo, para alegar que não era. Ou seja, eu não posso chegar e demonizar a patrística por causa de um assunto. Eu posso discordar do pensamento da patrística, isso vai ser óbvio, esse ponto aqui eu não concordo, mas vai ter outros pontos dentro da patrística que vai me dar. Inclusive, a responder questões que as pessoas querem uma resposta, não sabe, então você pega a patrística. Por exemplo, eu utilizei tanto da cultura judaica quanto da patrística, por exemplo, e também quanto do pensamento judaico dentro das escrituras para responder a questão da passagem da mulher adulta, por exemplo, e entrando em várias questões. Ou seja, por isso que não é bom demonizar. Porque você demoniza uma coisa, você fecha a porta para tudo. Pronto, você fica cego. E às vezes tem respostas que estão lá. E muitas das vezes não é sobre esse assunto, mas sobre outra coisa. Está lá também. Merece ser estudada também. Dá para entender todo um contexto histórico.
Inclusive, tem algumas pessoas que eu dou aula e eu falo para essas pessoas assim, ó, antes de você falar algo da patrística, algo da patrística, estude a patrística. Como que você vai falar mal de algo que você nunca estudou? Ah, mas o fulano falou, mas será que aquilo que o fulano falou tá certo? Se o fulano tá falando para você estudar a Bíblia porque a patrística ensinou errado, como que você sabe se esse fulano tá certo também? Então você tem que ir lá e ler a patrística. Tem muitas coisas ruins da patrística? Tem, mas tem também muitas coisas boas na patrística, né? Por exemplo, eu estava estudando há 2 semanas atrás a tese de doutorado de Jacobus Arminius. Tem muitas coisas boas, mas tem algumas coisas que eu joguei fora. Se você estuda as Institutas de Calvino, tem muitas coisas boas, mas também tem coisas ruins também. Então, ou seja, para você ser um crítico, para nós sermos um crítico de algo, de um assunto, é necessário fazer o quê? Estude aquilo primeiro, para não ser um papagaio de pirata falar as coisas que nunca estudou. Exatamente, pastor, que é excelente. É exatamente isso. E isso é questão de maturidade. Quando ela pega uma maturidade em relação a essas coisas, ela vai vendo, tipo assim, pô, os caras desenvolveram esse pensamento, mas peraí, esse pensamento não tá batendo aqui, então, pô, isso aqui tá certo. Esse ponto aqui também, mas isso aqui também não vou jogar pro lixo. E esse aqui, pô, isso aqui não vou jogar pro lixo, não. Caramba, isso aqui é show, fica aqui. É basicamente assim. Então, tem muitas boas. Eu acho que em toda a literatura você vai encontrar coisa boa, que você vai, coisa ruim, você vai dizer tchau. Verdade. Muito bom. Glória a Deus. Tem mais alguém? Cadê o pastor Wagner pra gente? Maravilha, pessoal. Ó, valeu muito a pena. Foi Esse ótimo. vídeo tem que ir pro YouTube, viu? Foi pessoal ótimo aprender, viu? Foi ótimo esse momento. O pessoal Amém. acompanhar esse trabalho, compartilhar para os outros, que eu acho que vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Maravilha. Isso aí. Vou interromper a gravação aqui.